Então vamos lá, galera, não perde o foco não, vem aqui comigo, olha só. Não registrar o veículo no prazo de 30 dias, artigo 233, está incorrendo o quê? Em infração de trânsito. Ou seja, você adquiriu um veículo e tem um prazo de 30 dias para registrar o seu documento, o documento do veículo. O registro da placa, da cor, enfim, de todas as coisas que são necessárias junto ao órgão competente. Não registrou o veículo, o quê? Até 30 dias, 233, está cometendo infração de trânsito. Outra coisa, está conduzindo pessoas e animais ou carga na parte externa do veículo. Já reparou o quê? Às vezes você vê assim, ó, especialmente na estrada, um veículo assim, tal, pessoas aqui dentro, sei lá, tem alguém aqui, ó, tem aqui a gaiola do passarinho, está aqui amarrada aqui dentro, animal. Ou então, o mais comum de todos, tem um rapaz aqui conduzindo o veículo e a criançada está aqui, ó, solta, na parte externa do veículo. Beleza? Isso aqui, o que acontece? Está infringindo o que? O Código de Trânsito. Beleza? Transitar com o veículo em desacordo com especificações, sem inscrição e simbologia necessária. Beleza? Ou seja, veículo sem placa, enfim, sem diversos documentos que precisam. Esse caso aqui, ou seja, sem a simbologia necessária, nesse caso aqui você está o quê? Ocorrendo em infração de trânsito. Qual é a gravidade? Qual a intensidade? É grave. 5 pontinhos computados. Mais multa o quê? Retenção do veículo. Beleza? A retenção é quando o veículo fica retido até a solução do problema. Beleza? Vamos seguindo. Vamos lá. Falsificar ou adulterar CNH ou documento do veículo. É infração. Outra infração, não entregar à autoridade de trânsito e agente mediante recibo, CNH, documento do veículo e outros exigidos por lei. Então, olha só, primeiro a gente viu aqui o 234, que se você falsificar ou alterar a carteira nacional de habilitação ou documento do veículo, você está incorrendo em infração de trânsito. O 238, o que a gente aprende aqui? Que você tem o dever de entregar, apresentar o seu documento de condutor, a sua carteira nacional de habilitação, a CNH, mas você também tem que apresentar o que? Documentos de veículo exigidos por lei. Perfeito? Quando você nega a exibição desses documentos, aí de trânsito, você está incorrendo o quê? Na infração do 238. Mas tem exceção? Tem. Por quê? Você precisa ter o quê? Recibo. Quando você entrega essa documentação para que a autoridade analise, ela precisa ter o quê? Recibo. Ela precisa te apresentar o quê? Recibo. Então, ou seja, olha o que ele fala, não entregar à autoridade de trânsito e agente mediante recibo CNH, documento do veículo e outros exigidos por lei. Beleza? Olha só, o veículo está retido no local. O que é retido? O indivíduo está lá com o carrinho dele, passeando, tal. Foi parado aqui na Blitz. Notou-se uma irregularidade, por exemplo, motorista sem cinto. A autoridade vai fazer a multa, enfim, vai multá-lo, vai preencher o auto de infração. Nisso que a autoridade está preenchendo o auto de infração, o indivíduo deve aguardar para que ele seja liberado da Blitz e possa correr o seu caminho tranquilamente. No momento que o veículo está retido, ele sem permissão da autoridade e dos agentes, ele vai lá e retira o veículo do local, se manda da Blitz, essa que é a verdade. Ele vai correr aonde? No 239, beleza? Essas três infrações aqui são o quê? Gravíssimas. Sujeito a multa, remoção e apreensão. Ou seja, o veículo do cara estava retido, ele fugiu da Blitz, ele escapou da Blitz, o veículo dele pode ser apreendido, ou seja, pode ser levado para o pátio legal. Beleza? A remoção é quando você tira o veículo de um local onde ele está. Está atrapalhando o trânsito, o veículo é o que? Removido, é retirado dali. E a apreensão é quando você leva ele para o pátio legal até 30 dias. A multa é o que? Gravíssimo. 7 pontos.
Beleza? Vamos seguindo aqui, galera. Vamos lá. Vamos falar agora das espécies de penalidades para as infrações de trânsito. Existem diversas espécies de penalidades. Uma delas é a advertência por escrito, ou seja, é literalmente, não tem muito o que explicar. Você recebe uma notificação de que você cometeu uma infração de trânsito e de que isso não pode ser feito. Você recebe uma famosa o quê? Multa, aquele papelzinho que chega na casa sua explicando, especificando que você andou com uma velocidade que não deveria numa determinada via, que você parou em um local indevido, enfim. E aí você é o quê? Multado. Essa multa é uma das espécies de quê? De penalidade. Suspensão do direito de dirigir, ou seja, você passa a não ter mais permissão para conduzir veículo automotor, durante um tempo, durante um período, e isso aí vai variar de acordo com a infração cometida, a quantidade de tempo que você vai ter o seu direito suspenso de dirigir. Cassação da carteira e da permissão para dirigir. Ou seja, você teve a sua carteira, o seu documento de habilitação que é cassado, está proibido de dirigir. Isso é uma das penalidades. Beleza? Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Ok, isso aí geralmente acontece quando o indivíduo computa o máximo de penas possível, máximo de pontuação possível na sua carteira. Após computá-las, e assim, ele não consegue... após computá-las, ele é encaminhado ao quê? A um curso de reciclagem, ou seja, um curso onde ele vai lá aprender de novo as regras de trânsito para que ele não volte ao quê? A infringi-las. Beleza, galera? Vamos seguindo aqui? Vamos lá. As medidas administrativas que se enquadram nas infrações de trânsito. Retenção e remoção do veículo. Isso aqui está previsto lá no 269, incisos 1 e 2. A retenção é o que? Como eu expliquei, passou na blitz, está sem cinto, é um dos exemplos. O policial vai reter o seu veículo até que ele possa fazer uma multa, redigir uma multa, registrar a ocorrência, te autuar, e tendo te autuado, ele vai fazer o que com você? Vai reter o seu veículo até que você faça o quê? Que você ponha o cinto de segurança. Ah, Luciano, qual a diferença da retenção para a remoção? Se está estacionado num local indevido, o que o indivíduo pode fazer? Vai remover com um reboque o seu carro daquele estacionamento ilegal. Beleza? Recolhimento da CNH, ou permissão para dirigir, certificado de registro ou certificado de licenciamento anual. São aqui alguns dos documentos que podem ser recolhidos, ou seja, podem ficar à disposição do Departamento de Trânsito, do respectivo órgão de trânsito cabível para recolhê-los, o que também vai impedir você de trafegar, tendo em vista que são documentos essenciais para você estar conduzindo um veículo automotor, documentos relativos tanto ao veículo, como por exemplo o certificado de licenciamento anual, enfim, certificado de registro, bem como o recolhimento da CNH. Sem CNH você não deve dirigir. O transbordo do excesso de carga, ou seja, tirar o excesso de carga do veículo. O teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de entorpecente ou que determine dependência. O que ele está falando aqui? Você vai fazer um teste para saber se você está alcoolizado, ou perícia para saber se você ingeriu substância entorpecente que dificulte a sua capacidade psicomotora, ou seja, substância psicoativa e que possa determinar a dependência. Recolhimento de animais soltos na via, ou seja, gente que é dona de um determinado animal e solta o animal, assim, ou perde o animal por uma falta de cuidado, por uma falta de vigilância, o animal fica solto na via, atrapalhando o trânsito, correndo um risco de vida do próprio animal. E aí o animal que soltou o bichinho na rua, está sujeito à infração administrativa e pode ser multado por isso aqui, beleza? Exames de aptidão física, mental e de legislação e primeiros socorros de direção, ou seja, o cara por algum motivo cometeu alguma infração, enfim, ele pode ser sujeitado
exame de aptidão física para dirigir, exame de aptidão mental, né? Provavelmente um teste psicotécnico, exames de legislação de trânsito e treinamento em primeiros socorros e direção do veículo. Beleza? Fala galera, vamos seguir em frente? Olha aqui, artigo 272, eu preferi colar ele aqui para você ler comigo, porque ele é importante. Vamos lá. O recolhimento de carteira nacional de habilitação e da permissão para dirigir dar-se-á mediante recibo, ou seja, o cara que quer recolher a sua carteira nacional de habilitação ou a permissão para dirigir, ele tem que te dar o que? Recibo, ou seja, tem que ter um recibo, ou seja, ele tem que te dar um documento provando que ele recolheu o seu documento para análise ou para qualquer outro motivo. E além dos casos previstos neste código, quando houver suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. O que ele está falando aqui para a gente? Que além desse caso aqui previsto, existem várias outras normas aqui no Código de Trânsito Brasileiro que prevêem esse recolhimento de CNH e de permissão para dirigir. Só que além dos casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, neste código, quando houver suspeita da inautenticidade, ou seja, pode-se achar que é um documento que é falso. Se houver suspeita de que o documento não é autêntico, que ele é falso, ou de que ele foi adulterado, ou seja, ele usou um profissional para pegar, por exemplo, a data do vencimento dele, alterar de 19/12/2018, perdão, vamos fazer melhor aqui. Enfim, vamos lá, 19/12/2018, e aí alguém que é especialista em adulteração de documento, adulterou e colocou 19/12/2020, a data de vencimento. Ou seja, adulterou as informações contidas na CNH. Beleza? Isso aqui dá ensejo ao que? Recolhimento. Toda vez que houver o que? Não precisa ter comprovado, tá? Não precisa ser comprovado, precisa haver apenas o que? Suspeita. Aí o órgão vai recolher o documento para quê? Para fazer a análise, para ver se exatamente existe inautenticidade ou adulteração. Beleza? Galera, o 273 vai dizer pra gente o quê? Que o recolhimento do certificado de registro do carro tem que se dar também mediante recibo. Beleza? Ou seja, sem recibo não pode haver o recolhimento do certificado de registro, além dos casos previstos nesse código, quando o quê? Mais uma vez, olha o que ele vai falar. Além dos casos que já existem no código, que prevêem, o código aqui sempre o CTB, toda vez que falar neste código é o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Ou seja, além dos casos já previstos no código que dão ensejo ao recolhimento do documento do carro, do certificado de registro do carro, perdão, qual outro motivo? Suspeita de inautenticidade e adulteração, como eu já disse anteriormente. E se alienado o veículo, não for transferida a sua propriedade no prazo de 30 dias. O veículo era meu, do Luciano, eu vendi para o Joãozinho da esquina. O Joãozinho da esquina pegou o veículo, mas não registrou o quê? A sua propriedade, a transferência de propriedade no prazo de 30 dias. A gente acabou de ver isso aqui, que isso aqui é infração. Beleza? Isso aqui, ó, pode o que? Ensejar o recolhimento do certificado de registro do veículo. Beleza, galera? Vamos seguindo aqui em frente? Deixa eu apagar aqui para você. Olha aí o que o 274 diz pra gente. Que o recolhimento do certificado de licenciamento anual dar-se-á mediante recibo. Ou seja, todas as vezes sempre se dará mediante recibo. E além dos casos previstos nesse código, ou seja, já tem uma série de casos previstos nesse código, o quê? Quando acontece recolhimento do certificado de licenciamento anual. Quando houver o quê? Suspeita de inautenticidade e adulteração. Esse requisito aqui está sempre presente, beleza? Vamos lá. Se o prazo de licenciamento estiver vencido, ou seja, você está com certificado de licenciamento, o licenciamento do veículo está com prazo vencido, o cara pode fazer o quê? Pode recolher, mas como? Mediante recibo, beleza? Ou no caso de retenção do veículo, se a irregularidade não puder ser sanada no local. Ou seja, você tem um caso, você foi parado na blitz, e o seu veículo ele só pode ser retido.
Ou seja, ele pode ser apenas parado, mas ele não é caso de quê? De apreensão, nem de quê? Remoção do veículo. Perfeito? Ah, Luciano, se não é caso de apreensão nem remoção, é caso de quê? De retenção. Ou seja, você vai ficar com o veículo até ser sanada a irregularidade e aí você pode seguir viagem. Ah, mas nesse caso aqui, a irregularidade não pode ser sanada no local da blitz. Ou seja, é algum problema no documento, é algum problema de, vamos dizer assim, está faltando step, a luz do farol quebrou, enfim, tem algum problema que enseja ali uma infração de trânsito, mas você não pode sanar aquilo ali no momento. Como é que você faz? Você vai aprender? Não, não vai aprender o veículo. Vai remover? Não vai remover. Vai fazer o quê? Vai recolher o certificado de licenciamento anual. Tá ok? Vamos seguindo em frente. Não perde foco. Vamos lá. Olha o que o 275 fala pra gente. Ele fala do excesso de carga, do transbordo de carga que nós acabamos de ver. Olha aí. O transbordo da carga com peso excedente é a condição para que o veículo possa prosseguir viagem e será efetuado às expensas do proprietário do veículo, sem prejuízo da multa aplicada. Então vamos lá. O veículo está transportando peso excedente, certo? Ultrapassou os 3.500 kg. Beleza? Aí o que acontece? Ele é parado. E para que ele possa seguir viagem, o que é necessário? O transbordo da carga. Isso vamos dizer que o limite de carga para aquele tipo de veículo é de 3.500 kg. Mas ele está transportando o quê? 4.000 kg. Então, ele remove 500 para se enquadrar na legislação. Isso é o transbordo. E continua, ou seja, é uma condição para que o veículo possa prosseguir viagem. Será efetuado às expensas do proprietário, ou seja, não é apreendido o material por órgão competente, mas é colocado o quê? É destinado a ficar em local de propriedade do condutor do veículo, ou seja, e isso sem prejuízo da multa aplicada. Tem que se aplicar a multa ao caso, porque ele de qualquer forma infringiu a legislação. O que o parágrafo único diz pra gente? Não sendo possível desde logo atender os dispostos nesse artigo, o veículo será o quê? Recolhido ao depósito, ou seja, não tem como o cara dispensar a carga dele. Vamos dizer que ainda que ele queira jogar fora, mas vamos dizer assim, vamos dizer também que ele não queira jogar fora. Não pode ser resolvido, o veículo será o quê? Recolhido ao depósito. Vai ser liberado o quê? Após sanada a irregularidade. Então assim, quando o veículo for recolhido ao depósito, o proprietário tem que ir lá no depósito com o outro carro, fazer o transbordo da carga, retirar o veículo do depósito, retirar a carga excessiva do depósito, porque só assim ele vai o quê? Sanar a irregularidade. Sanar a irregularidade tem que fazer o quê? Tem que pagar a despesa de remoção, ou seja, o veículo foi removido, né? O depósito tem que se pagar a despesa de remoção e o que? O período de estada do veículo dele dentro do depósito. Pago isso, o veículo será o quê? Liberado. Beleza, galera? Não perde o foco. Vem comigo. Agora, uma das questões mais... como é que eu posso dizer para você? Mais vivas, né? Mais repetitivas no nosso código. É a questão do uso de álcool na condução de veículo automotor. Beleza? Vamos lá. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no artigo 165. O CONTRAN disciplinará as margens de tolerância quando a infração for apurada por meio de aparelho de medição, observada a legislação metrológica. Ou seja, ele está dizendo aqui para a gente que não importa a concentração, qualquer concentração de álcool, ou seja, saiu do zero, o condutor já está sujeito às penalidades previstas do quê? No 165. Beleza? Ou seja, não importa se a quantidade é grande, se é pequena, se vai além do mínimo, se está dentro do mínimo exigido, qualquer quantidade, ele já está sujeito o quê? A 165.
E o CONTRAN, ele estabelece o quê? Margens de tolerância quando a infração for apurada por erro por meio de aparelho de medição. Por quê? Porque provavelmente o aparelho de medição, isso via de regra, todo aparelho de medição é assim, ele tem margem de erro. Então, por isso, devido a essa margem de erro, o CONTRAN estabelece o quê? Margem de tolerância. Beleza? Show de bola? Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Quando o indivíduo ele é multado, existe uma chamada autuação, ou seja, isso é um registro que é feito da multa. Por que foi multado, quem está sendo multado, qual veículo está sendo multado. E aí a gente tem que saber aqui no código o que deve estar contendo o quê? Nessa autuação. Por isso eu recorri ao artigo 280, ele vai falar para a gente lá. Primeiro, tipificação da infração. Luciano, o que é isso de tipificação da infração? É eu procurar saber no código aonde está essa infração. Então, por exemplo, a infração está no artigo que a gente acabou de ler aqui. Deixa eu voltar o slide rapidinho. 276. A infração do indivíduo foi no 276. O ato dele vai ser tipificado no 276 do CTB. Isso é tipificar. Você identificar o que? A conduta infratora e mostrar qual foi o artigo ou qual foi o ponto da legislação que o infrator infringiu, violou, qual norma foi violada pelo infrator para que ele pudesse o que estar recebendo aquela multa. Beleza? Outra coisa, precisa ter local, data e hora. Ou seja, não pode ser aleatório, do tipo, ultrapassou a velocidade. Não, ultrapassou a velocidade, tipo, da onde? Ou seja, local, foi o que? Avenida Brasil, um exemplo. E aí, outra coisa, tem que ser especificado, Avenida Brasil, altura de Caju, do bairro do Caju, um exemplo. Pô, mas eu passo na Avenida Brasil todo dia, tá? Tem que ter o quê? Data. Foi do dia 19 de dezembro de 2018. Hora da infração, às 15 horas e 03 minutos e 25 segundos. Beleza? Então, olha só, primeira coisa, tem que identificar qual legislação foi infringida pelo indivíduo que está sendo autuado. Segundo, tem que ter identificação do local, muito bem especificado. Avenida Brasil, altura do Caju, papapá. Data, 19/12/2018, ou seja, tem que especificar em que dia, que horas, quantos minutos estava quando ele infringiu. Outra coisa, precisa estar aqui, ó, a placa do veículo, ou seja, a placa do veículo é X, vamos botar aqui, ó, aquela famosa placa de propaganda de carro, Brasil 2019, é a placa do veículo, tem que estar inserida lá no auto, na autuação, na multa. Outra coisa, a marca, então a placa é essa, mas ele é vamos botar aqui por exemplo, uma BMW X5, ou seja, marca, espécie, placa, tem que estar tudo designado, tem que identificar que é aquele veículo seu mesmo. Beleza? Prontuário do condutor, se possível. Ou seja, por que prontuário? Se o indivíduo cometeu alguma infração, seja, por exemplo, através do uso de droga, uso de substância psicotrópica, psicoativa, ou estava envolvido em algum acidente com vítima, talvez seja necessário ter um prontuário do condutor, mas é se possível, não é necessário isso estar anexado na autuação. Ao lavrar a autuação, tem que se identificar o órgão. Quem foi que está fazendo essa multa? Foi o Detran? Foi um policial militar que na blitz identificou que o documento estava irregular? Enfim, tem que ter um órgão para identificar, para dizer, sou eu, o órgão fulano de tal, que estou aplicando a multa. Tem que ter identificação do agente, senão fica muito vago. Então, por exemplo, o policial, senhor Sargento Silva. Sargento Silva tem que se identificar no auto.
tem que botar o número de matrícula dele, 000118. Beleza? Ou o equipamento que comprova a infração. Por quê? Porque você às vezes vai infringir a velocidade, vai estar um pardalzinho lá para bater a foto. Esse pardalzinho tem que estar identificado. Beleza? Assinatura do infrator, se possível. Esse é o caso mais clássico da blitz, né? Vamos dizer assim, você pode ser parado, o policial lavra um auto de infração na hora e nessa autuação você vai lá e reconhece, assina lá, Luciano. Beleza? Vamos seguindo? Continuando aqui, agora falando sobre os crimes de trânsito. Beleza? Olha só, o caput do artigo 291 do nosso CTB, ele vai ensinar pra gente o seguinte, que para tudo que não estiver disposto no Código de Trânsito Brasileiro, nós teremos que aplicar o quê? O Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099, que trata o quê? 2 GCRIMs. Luciano, por que ele fala isso? Vou explicar para você. O nome disso aqui, ele está falando que a aplicação dessas 3 legislações aqui, ela é subsidiária à aplicação do CTB. Por que que não se aplica primeiro o Código Penal, Processo Penal e, e a Lei 9.099 e depois o CTB é aplicado? Pelo seguinte, porque hierarquicamente a lei especial, ou seja, a lei que trata stricto sensu determinadamente sobre um determinado assunto, ela prevalece sobre o que? A lei geral. Então a lei chamada Código Penal, ela trata de crimes de maneira abrangente. Ela é uma lei o que? Geral. Ou seja, o Código Penal é lei geral. O CTB, ele trata apenas de crimes e direito de trânsito. Ele é lei o que? Especial, ele trata só de um assunto. Então, nesse caso, ele prevalece sobre esse aqui. Ou seja, o Código de Trânsito brasileiro, ele está sobre o Código Penal, sobre o Código de Processo Penal, sobre a Lei 9.099. Beleza? Por quê? Porque a lei especial prevalece sempre sobre o que? A aplicação da lei geral. Tá ok? Então vem seguindo aqui comigo. Olha só que interessante. Vamos lá. O parágrafo 1º do artigo 291, continuando no 291, ele vai falar que vão se aplicar o GCRIM os artigos 74, 76 e 88 do GCRIM, ou seja, da Lei 9.099, para os crimes de lesão corporal o quê? Culposa no trânsito. Ou seja, o 74, o 76 e o 88 vão se aplicar para crimes de lesão corporal culposa cometidos o quê? No trânsito. Beleza? Desde que ele dá exceções para a gente. Que exceções são essas? Se houver a lesão corporal culposa porque o condutor ingeriu álcool ou substância psicoativa, aí não vai se aplicar. Não se aplica. Se praticava corrida em via pública, disputa automobilística, exibição de manobra com perícia ou dificuldade, ou seja, o famoso pega, né, o famoso racha, são exemplos disso. Esse aqui também não vai se aplicar ao 74, 76, 88 do 9.000, da Lei 9.099. Outra coisa, se o cara conduzir um veículo com velocidade acima de 50 km superior à máxima permitida, deixa eu dar um exemplo, o limite da velocidade de uma determinado local é de 100 km por hora. 100 km por hora. O indivíduo estava andando com o carro a 152 km por hora, ou seja, nesse caso aqui, ele também não se aplicarão o 74, 76 e 88 do Código, da Lei 9.099. Outra coisa, para esses casos aqui, o indivíduo estará sujeito à suspensão e à proibição da permissão para dirigir e da CNH. Essa suspensão e essa proibição de dirigir, essa suspensão da CNH e a proibição de direito de dirigir, ela pode se dar
cumulativamente, ou seja, pode ter outras penas, pode ter multa agregada a essa punição, a essa medida, ou ela pode se dar o que? Isoladamente, beleza? Para os casos do 291. Outra coisa, a suspensão e a proibição a proibição do direito de dirigir e a suspensão da CNH, ela pode o quê? Ela tem um prazo que pode ser de 2 meses a 5 anos, ou seja, de no mínimo 2 meses, mas ela não pode extrapolar o quê? 5 anos de proibição de direito de dirigir e CNH e nem de suspensão do direito de dirigir e CNH. Beleza, galera? Vem comigo, não perde foco não. Vamos aqui. Vamos falar agora sobre as agravantes para os crimes de trânsito previstas no artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos ver aqui quais são as circunstâncias agravantes. Vamos lá. Dano potencial para 2 ou mais pessoas, ou seja, o indivíduo está cometendo um delito de trânsito que põe em risco a vida de 2 ou mais pessoas. Aí, além disso, grande risco patrimonial para terceiros, ou seja, além de pôr em risco 2 ou mais pessoas aleatórias, ele põe em risco pessoas que não têm nada a ver com a situação, ou seja, um grande risco que é patrimonial, ou seja, vai dar um prejuízo muito grande financeiro em alguém. Por exemplo, pode estourar a vidraçaria de uma loja, destruir o muro de uma casa, é um grande risco patrimonial para um terceiro que não tem nada a ver com isso aqui que ele está fazendo, com a besteira que ele está fazendo no trânsito. Outra agravante, veículo sem placa ou com placa falsa ou adulterada. Muito comum aqui no Brasil antigamente, acho que hoje ainda existe, você tem a placa aqui. BRA 0009. Ao indivíduo vinha, para adulterar a placa, fazia o quê? Puxava uma perninha aqui, quando o pardal batia a foto, saía o 08, e aí o indivíduo era o quê? Um terceiro indivíduo que não tinha nada a ver com aquela infração era penalizado. Ou seja, veículo sem placa, com placa adulterada ou placa falsa. Às vezes o cara chegou, mandou fazer uma placa para ele falsa e colocou no veículo. Nesses casos aqui são agravantes. Indivíduo que não tem permissão para dirigir, nem carteira nacional de habilitação. Isso também é o que? Agravante previsto onde? No 298. Com permissão de direção ou CNH inapropriada. O que quer dizer? A gente viu lá as categorias A, B, C, D e E. Então vamos dizer assim, o indivíduo porta a categoria B, 8 lugares, exceto o motorista, beleza? Aí ele quer dirigir o quê? Isso aqui é para veículo que? Automotor. Ele quer dirigir o quê? Motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Ou seja, o indivíduo é pego pilotando uma moto, uma motocicleta, que é para a categoria o quê? A, mas ele tem habilitação o quê? B. Então aqui, ó, ele está com a habilitação que é inapropriada. Isso é a agravante do 298. Adulteração em desacordo com as normas do fabricante. Ou seja, você pega um veículo, a famosa turbinação do veículo. É aquela questão que você envenena. A galera que gosta de carro vai entender a minha linguagem. Envenena o veículo. Como assim, Luciano? Eu faço alguma alteração no motor, alguma alteração na forma de injeção de combustível do carro, para que ele possa alcançar maiores velocidades, para que ele possa ter uma combustão mais potente, para que ele possa aumentar a potência de desenvolvimento do carro. Só que eu faço isso em desacordo com as normas do próprio fabricante do qual eu comprei o carro. Isso aqui também é uma agravante, beleza? E outra coisa, quando o crime é cometido sobre faixa, e aí é importante um detalhe que eu não anotei aqui, mas eu vou falar para você, temporária ou permanente de pedestres, beleza?